Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos. Essa é a primeira parte da aula 14 sobre sistemas de inovação e aprendizado por interação. Nessa aula a gente vai trabalhar com a primeira parte do texto do Lundvall, né, sobre sistemas nacionais de inovação. E nessa primeira parte do texto, ele já deixa bem destacado aí como é que vai ser a forma de trabalho, né, ou a proposição do livro, que tem outros coautores, no sentido de indicar que há uma visão de mundo em termos de teoria nas ciências sociais, e que ele vai destacar que nas ciências sociais, dada a complexidade, tá, dos sistemas sociais e a sua evolução ao longo da história e as diferenças que podem ser observadas aí de maneira geográfica, tá, ela deveria ser tratada como um dispositivo de foco, tá, ou seja, deveria ser focalizado elementos de um sistema social complexo para que fosse trabalhado mais a fundo. Tá? Então, dentro dessa perspectiva, o autor vai propor que a sua abordagem dos sistemas nacionais de inovação não vai dar conta de trabalhar com todo o complexo ali do sistema econômico e das interações sociais que são relevantes, né, tanto do ponto de vista político como da cultura, mas vai fazer um foco, né, um centro de análise que é justamente a questão do aprendizado, que se dá de forma interativa, ou seja, de relações entre organizações empresariais, entre pessoas, né, e o processo de inovação. Então, aqui já parte de uma ideia de que a inovação ela é um processo social. Bom, aqui a gente tem duas premissas base que são introduzidas no texto. A primeira é que, no atual estágio do desenvolvimento capitalista mundial, o conhecimento ele vai ser o recurso mais fundamental, ou seja, ele não nega, né, a importância histórica que houve outros fatores de produção, como capital, como trabalho, recursos naturais e assim por diante, mas ele vai destacar que o elemento mais fundamental na concorrência internacional vai ser justamente a questão do conhecimento e da capacidade de gerar novos conhecimentos úteis. Tá? E a segunda premissa é que o aprendizado, né, ela vai ser um processo social interativo, ou seja, o que importa do ponto de vista do sistema econômico não é o aprendizado individual, mas é o aprendizado coletivo, e que as diferenças que são observadas entre os países em termos de capacidade de geração de inovação, em grande medida vai resultar, né, dessa capacidade de um processo social de aprendizado e que vai estar embutida, né, enraizada aí nos aspectos culturais e institucionais de cada país. Bom, aqui uma primeira definição da abordagem dos sistemas de inovação na perspectiva do Lundvall. E ele vai colocar que um sistema de inovação basicamente vai ser composto aí por elementos e relações, e aí vai ter uma função, né, que é justamente a produção, a difusão e o uso de conhecimentos que são economicamente úteis. Tá? Então aqui a gente está indo para uma definição um pouco mais abrangente, tá? Não só a questão da inovação tecnológica, mas de todo o conhecimento que pode ser útil do ponto de vista econômico. Que ele faz uma ressalva também em relação a essa interação entre o global e o regional, tá? Principalmente no período histórico em que esse livro foi escrito, no início dos 90, em que há justamente essa tendência, né, à globalização, ou pelo menos em forma de discurso, mas também em ampliação aí das redes de telecomunicações, a expansão das empresas multinacionais, enfim, e que ele vai destacar, né, que não há uma contradição, embora possa parecer, da proposta de focar em sistemas nacionais de inovação, ainda que haja esse movimento de internacionalização ou mesmo de globalização na produção de mercadorias. Então ele vai destacar que aqueles países que vão ser mais capazes de inovar, né, ou de ter essa competitividade internacional nesse momento da globalização, vão ser justamente aqueles que contam aí com um apoio dentro dos territórios nacionais, ou mesmo dentro de regiões dentro dos territórios nacionais, de apoio, né, e de direcionamento da inovação, que pode em parte ser feita pelo poder público, mas também tem a ver com questões culturais e a capacidade das empresas, né, interagirem e produzirem conhecimento novo e útil. Tá? E isso também vai colocar, né, em termos de explicação das diferenças das performances dos países, né, ou do desempenho econômico, a capacidade desse sistema de inovação lidar com as incertezas, da mudança tecnológica, da complexidade cada vez maior das inovações,
baseadas em ciências principalmente, né, mas também das inter-relações entre as empresas que acontecem agora numa escala global, além da questão do problema da aprendizagem. Como processo social, ela vai envolver dois tipos, né, ou duas formas aí de reserva ou de manutenção do conhecimento, né, sobre a forma tácita e sobre a forma codificada, sendo a segunda menos problemática, porque seria mais fácil a sua difusão, né, na medida em que se a tecnologia ou conhecimento útil possa ser codificado, em termos de manual técnico, procedimentos, patentes e assim por diante, né, a sua comercialização pode ser facilitada. Por outro lado, se você tem um caráter de geração do conhecimento que é tácito, né, isso vai depender então das pessoas e das organizações que produzem esse conhecimento. Então, o sistema de inovação ele pode dar maior coerência ou estimular mais a geração, né, e a absorção, difusão desse conhecimento tácito, ou ele pode dificultar. E aí ele vai trazer um elemento central, que é a questão da proximidade cultural, no sentido de prover aí uma maior facilidade da interação entre os agentes econômicos que são necessários para, do ponto de vista coletivo e sistemático, trazer uma inovação, né, na forma de processo. E claro, ele deixa destacado também que há um viés na abordagem, porque está muito pautada em países que têm uma certa homogeneidade, né, em termos de cultura, né, ou seja, a identificação cultural com a nação, e também uma equivalência em termos de organização do Estado, né, e da sua política. Que são os casos dos países nórdicos, né, principalmente Noruega, Dinamarca e a Suécia. E aí ele parte, né, desse pressuposto, mas reconhece que em outros países pode haver um descasamento, né, ou seja, países que tem várias nações ou diferenças culturais internas bastante grandes, que essa proximidade cultural pode ser aí um dificultador, né, um distanciamento cultural, vamos dizer assim, ele pode ser um elemento dificultador das relações interativas que são importantes aí para o aprendizado e para a inovação tecnológica. Bom, além disso, vai ser destacada a importância dos sistemas nacionais de inovação como um guia, né, para inspirar políticas públicas. E basicamente, essas políticas públicas elas têm que ser capazes, né, de prover uma habilidade para o sistema como um todo, né, para órgãos públicos, para empresas privadas, enfim, de lidar com revoluções técnico-econômicas ou revoluções tecnológicas, né? E principalmente para dar capacidade sistêmica de exploração de novas oportunidades, né? Então, ele vai tratar mais adiante no texto que a inovação ela é uma constante, né, do ponto de vista da economia capitalista. Então, em determinados momentos a gente inevitavelmente vai passar aí por transformações de maior vulto, né, com inovações radicais do ponto de vista econômico, e que as políticas públicas elas deveriam ter esse papel, tá, de dar capacidade para o sistema de lidar com essas transformações, né, de ordem tecnológica, econômica, e também guiar, né, os seus agentes para explorar novas oportunidades. Um outro elemento que é colocado é a questão do desempenho, né, do Sistema Nacional de Inovação em termos de o que é desejado, né, do ponto de vista de um Sistema Nacional de Inovação. Qual é o resultado ideal, né, em termos de análise, enfim, né, em termos de resultado que se espera a partir dessa abordagem. E aí ele faz alguns contrapontos com preocupações de escolas de pensamento anteriores. No primeiro caso, a escola neoclássica estava muito preocupada com a eficiência alocativa, né? Ou seja, se os recursos são distribuídos entre os diversos setores de atividade para prover aí o máximo de produção ao menor custo possível para a sociedade. Ou seja, basicamente lidar com a escassez de recursos e como é que esses recursos escassos são distribuídos aí nas diferentes atividades que são necessárias aí para a vida em sociedade. Então essa era a principal preocupação do ponto de vista teórico, analítico da escola neoclássica. Ele vai colocar um outro exemplo, que é a escola de pensamento keynesiano, cujo desempenho ótimo, vamos dizer assim, né, seria que um sistema econômico fosse capaz aí de atingir um determinado grau de emprego dos fatores. Então, os fatores de produção, seja capacidade produtiva empresarial, utilização de recursos naturais, mas principalmente aí a força de trabalho empregada. E o que ele vai colocar dentro da perspectiva dos sistemas nacionais de inovação é justamente avaliar a capacidade desse sistema econômico de gerar conhecimento útil no sentido de prover inovações tecnológicas, sendo que as inovações elas vão ser um meio, né, para
permitir aí o crescimento econômico e o próprio desenvolvimento aí dos países. Então, dentro dessa perspectiva, o foco seria justamente um desempenho em termos de capacidade de geração de conhecimento útil. Então, basicamente ele trabalha com 3 ideias, a produção, a difusão e o uso de conhecimentos economicamente úteis. Ele vai colocar que alguns trabalhos têm avançado, lembre-se que é um texto aí do início dos anos 90, em termos de tentar medir, então, qual é essa capacidade de geração de conhecimento tecnológico ou de conhecimento útil do ponto de vista econômico. E aí ele vai verificar que há alguns problemas de medição. Por exemplo, as medidas de gastos, de empresas ou do setor público, enfim, com pesquisa e desenvolvimento. Então ele vai argumentar que isso simplesmente representa os esforços de inovação, mas não o resultado de geração de novos conhecimentos e de inovação tecnológica. E mesmo alguns trabalhos como ele vai citar ali do Freeman, do Pavitt, enfim, que trazem dados de patentes como um possível resultado, a própria patente em si ela não é uma inovação ou pode ser considerada um conhecimento útil do ponto de vista econômico. Então ainda a gente vai ter alguns problemas de mensuração em relação àquilo que os próprios autores estão colocando como um ideal em termos de desempenho do Sistema Nacional de Inovação. Além disso, ele vai destacar que o progresso tecnológico ele não é um fim em si mesmo. Ou seja, por mais que se adote essa abordagem de análise, o que se considera é que o progresso tecnológico ele é um elemento chave para o crescimento econômico. Então, obviamente, o desempenho final que se espera obter é o crescimento aí da renda per capita. Mas, como esse é um resultado de chegada, e o progresso tecnológico ele é um elemento chave, então a gente precisaria avançar em termos de capacidade de mensuração de variáveis que nos mostrem como um sistema ele gera e difunde conhecimentos úteis. E essa parte da difusão é justamente onde ele vai apontar que é o ponto mais frágil, vamos dizer assim, das medidas que existem sobre inovação tecnológica até o momento. Numa próxima parte do texto, ele vai trabalhar aí com essa tentativa já de estabelecer algumas concepções para uma teoria de inovação interativa, principalmente, essa é a ideia básica, e trabalhando com sistemas de inovação como uma abordagem, como uma lente de uma câmera, que vai focar em determinados elementos, mas também vai trazer aí algumas concepções de ordem teórica, e basicamente essa ideia de aprendizado interativo para a inovação tecnológica. Então, aqui tem alguns elementos que ele vai colocar. Primeiro, ele vai tratar a inovação como um processo acumulativo. Embora a gente possa ter aquela concepção de, em determinados períodos da história, ter uma revolução tecnológica, que aquele conhecimento que foi acumulado pode se tornar inútil perante a nova visão de mundo, mas no decorrer de uma série de inovações dentro do mesmo paradigma tecnológico, a inovação ela vai ser essencialmente um processo acumulativo. Além disso, ele trabalha com essa concepção de inovação onipresente, ou seja, em qualquer momento, em qualquer lugar que a gente parar para observar, independente do grau de novidade, a gente vai ter aí empresas ou agentes econômicos se esforçando para introduzir uma novidade ou para solucionar problemas de ordem técnica, comercial, enfim, que vão representar em novas combinações de conhecimento, e aí uma concepção de inovação um pouco mais ampla do que a gente está trabalhando até agora de inovação tecnológica. Além disso, ele vai destacar que a maior parte das inovações se tratam de novas combinações de conhecimentos existentes. Então, ele resgata aquela concepção schumpeteriana do seu primeiro livro, A Teoria do Desenvolvimento Econômico, no sentido de que muito do que é introduzido em termos de novidade é resultado de novas combinações da criatividade, enfim, mas de conhecimentos que já estavam disponíveis. O que não significa dizer que a ciência e a tecnologia não vai desempenhar um papel importante na abertura de novos horizontes ou de novas possibilidades para a inovação. Assim, eles vão colocar que a inovação ela deve ser vista como um processo, não como um evento singular, na medida em que aquelas 3 etapas de invenção, inovação e difusão, elas na verdade são um pouco borradas, não tem essa divisão muito clara.
porque a própria novidade tecnológica ela vai passar aí por uma série de transformações. Então, ó, a primeira concepção de um invento, tá, provavelmente ele vai receber aí um feedback por parte dos usuários e a difusão só vai acontecer a partir de novas inovações, né, incrementais para aprimoramento daquela primeira versão do produto. Então, há uma dinâmica de retroalimentação que é difícil, do ponto de vista analítico, separar, né, as três etapas como se fosse um modelo linear. Além disso, eles vão destacar, eles não negam a importância da pesquisa e do desenvolvimento, seja do ponto de vista empresarial ou das universidades, mas eles vão alegar que nem todos os insights, né, para a inovação vêm da pesquisa e do desenvolvimento. E aí o caso mais emblemático talvez seja o da Dinamarca, ou seja, a capacidade de uso de novidades tecnológicas do exterior, a capacidades organizacionais, enfim, que não estão diretamente vinculadas aí com atividades de ciência e tecnologia. Um outro aspecto que vai ser dado destaque é justamente a questão do arranjo institucional. Aqui ele vai colocar como sendo a segunda dimensão mais importante da análise dos sistemas de inovação. Tá? Então ele vai colocar de uma maneira bastante genérica, né, que o arranjo institucional ele serve como um guia para a ação dos agentes econômicos, empresas, né, pessoas, enfim, e que ele se constitui um elemento de estabilidade, né, ou seja, ele é um contraponto às mudanças tecnológicas e à incerteza derivada da atividade inovativa. Tá? Então, quando você tem legislação ou contratos ou mesmo normas, né, culturais de confiança, de relações entre empresas, de maneira cooperativa principalmente, isso vai trazendo elementos de estabilidade que vão guiar o processo aí de busca, de aprendizado, de interação entre as empresas e que acabam constituindo aí um elemento de contrapeso, né, ou de contraponto ao ambiente de incertezas e de mudanças constantes através das inovações tecnológicas ou mesmo organizacionais. Tá? Então, aqui os arranjos institucionais também vão desempenhar um papel importante no sentido de promover ou de dificultar, tá, o próprio processo de aprendizado e de inovação tecnológica. Além disso, ele traz aqui três concepções, né, nessa tentativa aí de estabelecer uma teoria. E a primeira delas, essa ideia do aprendizado, que ele vai tratar como sendo um processo social interativo. Então, embora possa haver outras modalidades, o foco da análise vai ser no aprendizado interativo. E, além disso, eles trazem uma proposição que o foco vai ser principalmente na inovação de novos produtos, né, inovações de produtos, e na relação que existe entre produtor e usuário de uma determinada tecnologia. Então, é nessa interação que eles vão buscar a dinâmica do aprendizado. Tá? Além disso, ele vai discutir a questão da busca, né, por parte das empresas exclusivamente, reconhecendo que as empresas elas vão buscar soluções, né, para o seu dia a dia de maneira localizada, ou seja, quando elas se deparam com problemas de ordem técnica ou econômica, elas vão buscar suas soluções, né, sejam de ordem econômica ou tecnológica, em áreas de conhecimento que são próximas àquilo que ela já faz de maneira rotineira. Tá? Então aqui vai muito na linha do Nelson Winter, naquele texto de 82, tá? Da busca ser local, né? Ou seja, que pode ser de uma maneira desesperada, né? Essa tentativa de trazer novidades quando a empresa vai mal do ponto de vista mercadológico, mas pode ser também, né, uma atitude proativa na busca aí de ganhos, né, de participação de mercado, enfim, através de introdução de melhorias e de novidades tecnológicas. Agora, essa busca ela vai estar muito pautada aí nos processos de aprendizado por interação com outras empresas e no próprio processo de aprendizado aí pela experiência. Então, se a economia dependesse somente dessa forma, né, de inovação, que vai ter um caráter mais incremental, haveria um limite ao longo do tempo para a capacidade de geração de inovações tecnológicas. E é nesse terceiro aspecto que ele vai colocar a questão da exploração, né? A exploração do conhecimento, principalmente nas universidades ou outras instituições que têm essa maior liberdade para explorar novos conhecimentos sem o compromisso imediato de se transformar numa solução ou num produto. Tá? Então, aqui ele vai atribuir o papel de criar novidades ou novas visões de mundo e mesmo potencial para revoluções técnico-econômicas
para essas organizações ou instituições que trabalham com a exploração, né, do conhecimento. Então, é claro que também vai poder haver aí um aprendizado interativo entre as empresas, né, e essas organizações, como é o caso aí das relações universidade e empresas, para tentar expandir as capacidades de inovação, né, seja do ponto de vista individual das organizações empresariais, seja do ponto de vista sistêmico, né, do conjunto aí de empresas de um determinado país, ou de uma determinada região. Então ele vai até colocar nessa parte do texto ênfase no empreendedorismo coletivo, né? Ou seja, a ação individual, né, de empreendedorismo ela é insuficiente, né, para promover aí uma transformação econômica em nível nacional. Então, na verdade, a gente tem que trabalhar com essa concepção de empreendedorismo social e de aprendizado interativo. Além disso, eles tratam, né, de discutir algumas concepções associadas ao termo de inovação incremental e inovação radical, afirmando que há duas dimensões, né, em que a inovação ela pode ser radical ou incremental. A primeira delas é do ponto de vista técnico, ou seja, a gente pode ter uma forma revolucionária de trazer uma solução técnica, sem que necessariamente isso represente grandes transformações do ponto de vista econômico. Tá? Ou seja, do ponto de vista técnico, a gente pode ter uma revolução, né, uma inovação radical, mas se os resultados econômicos percebidos pelas empresas que introduziram essa novidade, né, não são significativos, ele não tem, né, grandes impactos do ponto de vista econômico. Ele pode ser apenas incremental do ponto de vista econômico. E o contrário também é verdadeiro. Você pode ter pequenas inovações que, do ponto de vista técnico, são incrementais, mas que podem trazer resultados econômicos bastante expressivos, tá, para quem introduz aquela novidade no mercado. Então, ele vai colocar que raramente há uma combinação de inovação radical do ponto de vista técnico e do ponto de vista econômico, embora não exclua essa possibilidade. Né? Então, quando há o casamento das duas coisas, provavelmente a gente está diante daquilo que a Carlota Pérez colocou como revoluções técnico e tecnológicas, né, e econômicas ao mesmo tempo. Bom, aqui já encaminhando, né, para o final dessa primeira parte da aula, ele vai colocar aqui quais são os elementos do sistema a serem analisados. Tá? E aqui vão ser dados destaque a alguns deles, né? E também vão ser ignorados alguns aspectos que eu já vou comentar, mas vamos para o primeiro item, que são as organizações internas das firmas, né? Ou a organização interna das empresas. Então aqui ele vai dar uma ênfase no sentido de que o próprio processo, né, de organização das empresas, suas rotinas, suas culturas internas, estratégias, enfim, vão representar um elemento de interesse, de análise, por parte dos sistemas de inovação. Além disso, as próprias relações que acontecem entre as organizações empresariais são interessantes, tá? Porque elas podem ter uma relação complementar de serem concorrentes, né, principalmente nos mercados, né, de produtos, mas também pode ter uma relação de cooperação. Né? Então, essa cooperação pode acontecer em empresas que estão numa mesma indústria, entre fornecedor e cliente, por exemplo, mas pode acontecer entre concorrentes também, quando elas firmam, por exemplo, uma joint venture, uma aliança, né, para desenvolvimento de novos produtos, com a repartição aí dos benefícios da solução tecnológica. Tá? Então, as duas coisas podem acontecer, né? A competição entre as empresas, mas também relações de cooperação. E essa parte das relações de cooperação, elas vão desempenhar um papel fundamental aí no aprendizado, né, e na inovação tecnológica. Além disso, vai ser argumentado que é importante analisar o papel do setor público, né, tanto no provimento aí de um sistema educacional, como na criação dos incentivos ou no direcionamento do aprendizado coletivo e da inovação tecnológica. Então, as políticas públicas vão desempenhar um papel fundamental dentro dessa concepção de sistemas de inovação. Então, aqui também já há um contraponto com a teoria neoclássica, no sentido de que o papel ativo do setor público ele pode prover o crescimento econômico, e não apenas um papel passivo, no sentido de corrigir falhas no mercado. Vai ser dado um destaque no arranjo institucional do setor financeiro, no sentido de como que funciona o financiamento, né, tanto para investimentos produtivos, mas também investimentos para a inovação. E aqui ele também vai reconhecer que o livro ele carece, né, de uma abordagem do arranjo institucional em outras áreas, como o que o próprio Friedrich List sugeriu dos sistemas de educação, dos sistemas de treinamento, né, da mão de obra
para trabalhar nas indústrias ou nos setores mais dinâmicos da economia, enfim. Então, esse aspecto eles reconhecem que ficou faltando nesse livro. Tá? E também vai trazer à tona a questão da intensidade da organização da pesquisa e do desenvolvimento, reconhecendo que é justamente a partir dessa pesquisa e desenvolvimento das universidades, desde a ciência básica até a sua interação, né, com o desenvolvimento tecnológico e abertura de novos horizontes, como um elemento dinâmico, no sentido de que, embora nem todo o insight venha da pesquisa e desenvolvimento para a inovação das empresas, aqui vai abrindo, né, novos horizontes de longo prazo para que haja uma sustentação do crescimento econômico. Então, esse vai ser um elemento que ele não é deixado de fora, né? Ele está numa visão mais restrita desse sistema de inovação, quando ele remete, por exemplo, ao trabalho do Nelson, mas nessa abordagem mais ampla que ele propõe, esse elemento ele não vai ser excluído. Né? Então, na verdade, se amplia para outros aspectos institucionais, por exemplo, ou para as interações entre as empresas, né? Para o aspecto mais do aprendizado, mas aqueles elementos que estão na visão mais estrita também são trazidos para essa abordagem mais ampla. Bom, aqui a gente tem a referência, né? Então, basicamente, é a introdução do livro National Systems of Innovation, que foi editado aí pelo Lundvall. E eu desejo aí a vocês, né, bons estudos e nos vemos aí na próxima videoaula.